Olá, o programa de hoje vai falar de um drama para milhões de brasileiros: a falta de moradia, imóveis abandonados e gente dormindo na rua. Como equacionar esse problema para que todos tenham direito a um teto? Famílias que saíram de ocupações para se instalar em prédios reformados no centro da capital paulista. E conheça os casarões que se transformaram em centros de exposição e cultura. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Ordem do Dia, programa que une a TV Cultura e a OAB São Paulo. A tragédia ocorrida no Largo do Paissandu, no centro de São Paulo, escancarou a situação degradante enfrentada por famílias que buscam uma moradia. As políticas habitacionais das várias esferas de governo ainda estão longe de eliminar o problema. O irônico é que no país há praticamente o mesmo número de imóveis desocupados e de pessoas querendo uma casa. Um prédio de 24 andares tomado pelo fogo em plena região central de São Paulo. Em pouco tempo, o edifício desaba. Ao menos 7 pessoas morreram. A tragédia, na madrugada do dia 1º de maio, expôs a gravidade de um problema antigo: a falta de moradias. Construído na década de 60, o edifício Wilton Paes de Almeida funcionou como uma espécie de centro empresarial até passar para as mãos do governo federal por causa de dívidas. Sediou uma agência do INSS e a Polícia Federal e foi desativado em 2003. Abandonado, acabou ocupado por cerca de 150 famílias. Não se sabe exatamente quantas estavam no local na hora da tragédia. A gente não pode obrigar as pessoas a saírem. E também não pode pedir a reintegração, porque o prédio não era da prefeitura, o prédio é da União. A gente já estava em tratativa com a União para poder receber esse prédio. O governo federal em momento nenhum vai fugir das suas responsabilidades. Mas nesse momento tão triste, não é hora de discutirmos responsabilidades, mas assumirmos a responsabilidade junto à União, governo do Estado, município, no sentido de resolver o problema dessas famílias, que não só neste edifício. Não é difícil encontrar prédios invadidos em São Paulo. São cerca de 70 só na área central. Nesta ocupação, vivem 138 famílias. Viúva há 9 meses, Nathalie mora aqui com a filha e a irmã. Antigamente eu achava que ocupação era isso, era bagunça. Eram pessoas que não estavam interessadas em nada, só em tomar o que era dos outros. E depois que eu vim morar aqui, eu conheci e vi que não era nada disso. Que eram pessoas que estavam interessadas em lutar pela moradia delas. A tragédia na capital paulista revelou ainda outro problema: a cobrança de taxa de moradores de ocupações em São Paulo. No edifício Wilton Paes de Almeida, havia cobrança de aluguel de até R$400 por mês. O movimento social de luta por moradia, que coordenava a ocupação, está sendo investigado por extorsão e os responsáveis prestaram depoimento à polícia. Em São Paulo, faltam 360 mil moradias. Em todo o país, o déficit em 2015, último dado disponível, era de mais de 6 milhões de casas, segundo a Fundação João Pinheiro, responsável pelos dados oficiais. O número envolve famílias que comprometem a renda com aluguel, que vivem com outros familiares, a chamada coabitação, e as que moram em situação precária. Só na capital paulista, mais de 1 milhão de famílias vivem nesta situação, segundo a Secretaria Municipal da Habitação. Em todo o país, são mais de 11 milhões de brasileiros, de acordo com o IBGE. A moradia é um dos direitos sociais previstos na Constituição. Ela estabelece como dever da União, estados e municípios a execução de programas de casas populares e melhoria das condições habitacionais. Acho que a estrutura jurídica é muito mais complexa e estruturada, mas o conceito é: não precisa produzir unidades e subsidiar a aquisição para dar atendimento a essa faixa de renda baixa, né, da baixa renda. A gente pode tentar buscar outras alternativas de fornecer moradia a elas. A Prefeitura de São Paulo pretende entregar 25 mil unidades até o ano de 2020. Se o ritmo atual for mantido, levará mais de um século para zerar o déficit.
Na esfera federal, o principal programa, o Minha Casa Minha Vida, criado em 2009, beneficiou quase 4 milhões de famílias em 6 anos. Podem participar do programa famílias com renda mensal de até R$9 mil. O que nós devemos atentar é que o Estado deve proporcionar condições de se ter moradia, não necessariamente a casa própria. E aí vai, até para fins de debate, a discussão. Será que as pessoas que hoje são atendidas no programa Minha Casa Minha Vida, no faixa 1, no faixa 1,5, teria condições reais de adquirir um imóvel? Ou seria melhor pensar uma outra solução de atendimento de moradia para essa faixa de renda? Pensa-se, por exemplo, na questão da locação social. Quer dizer, se a ideia é proporcionar moradia a essas pessoas, a moradia pode ser dada a essas pessoas por meio de locação, não necessariamente de venda e compra, porque o subsídio na venda e compra é praticamente na faixa 1 de 100% do valor do custo da unidade. Tão importante quanto conseguir uma moradia é garantir o direito à propriedade. Isso significa que ter apenas um teto não basta. A posse formal de um imóvel é a bandeira de luta de muitos movimentos populares. Um dos mais atuantes é o MTST. Criado em 1997, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto reúne cerca de 40 mil famílias e atua em pelo menos 10 estados. A Constituição prevê a função social da propriedade, mas é só andar pelas cidades para constatar a quantidade de terrenos vazios, além de quase 8 milhões de imóveis vagos no país, segundo uma pesquisa da Fundação João Pinheiro. O Estatuto da Cidade trouxe instrumentos jurídicos que permitem que o Estado possa forçar que o proprietário desse imóvel coloque esse imóvel a cumprir a sua função social. Então eu diria, por exemplo, o imposto, o IPTU progressivo, o Imposto Predial Territorial Urbano progressivo, penalizatório, de modo que no final de 5 anos ele esteja pagando até 15% de IPTU e aí ao final de 5 anos, não sendo dado uma destinação, possa ocorrer outras penalidades por parte do poder público, inclusive com a desapropriação do imóvel. Então aí não tem dúvida que você está trazendo para o mercado um imóvel que efetivamente não esteja cumprindo a função social que estabelece o plano diretor de cada cidade. Veja a seguir o drama dos moradores de rua nas grandes cidades e o polêmico benefício do auxílio moradia, embolsado até por quem tem casa própria na cidade onde trabalha. Voltamos já. Num país onde há milhares de moradores de rua, algumas iniciativas se mostram promissoras. São ocupações de movimentos organizados e sérios que transformam imóveis abandonados em lares. Quando Emerson olha pela janela do seu apartamento o movimento da Avenida Ipiranga, uma das vias mais famosas do centro de São Paulo, lembra de todos os anos de luta por moradia. Eu morei em Cortiço, pensão, né? Desde quando eu cheguei aqui em São Paulo, que eu sou de Alagoas, há mais de 14 anos. Eu vi alguns conhecidos meus que também tiveram sucesso junto ao grupo, ao projeto, e eu acreditei, eu apostei. Emerson é subsíndico do edifício Dandara, um prédio que abrigou uma repartição do Ministério do Trabalho e ficou abandonado até ser ocupado por famílias da ULCM, Unificação das Lutas de Cortiços e Moradia. Fundado em 1991, o movimento tinha mapeado imóveis do governo disponíveis na área central que pudessem servir para habitação. Da ocupação inicial, que durou pouco mais de um mês, até a entrega do prédio reformado para as famílias, foram cerca de 10 anos. A reforma foi financiada com recursos da União, Estado e município, por meio do braço do programa Minha Casa Minha Vida, voltado a entidades. Muitas das vezes o movimento vai lá e ocupa porque ele sabe o que ele está fazendo, né? Vários desses imóveis que viraram projeto, foram imóveis com dívida de IPTU caríssima,
forem imóveis sem cumprir, né, a função social da propriedade, que está no Estatuto da Cidade. Hoje, 120 famílias pagam de R$80 a R$150 por mês pelo apartamento. Acho que vale a pena discutir quando se fala da experiência da Dandara. 2 elementos. Primeiro, uma propriedade cooperativa e não individual. E segundo, que é uma luta enorme aqui no Brasil, a gente parar de achar que a única forma de acesso à moradia digna e adequada é a propriedade privada individual. Nós podemos ter, e a experiência de todos os países europeus norte-americanos que enfrentaram seus déficits habitacionais em seu tempo, é a experiência da locação. 27 anos de lutas, mais de 50 imóveis desse porte foram transformados em habitação. As entidades organizadas, né, elas ajudam, na verdade, o poder público a diminuir o déficit, né? A gente consegue através dessa luta que a gente faz. Uma parte dos prédios públicos de propriedade do governo municipal, do governo estadual, hoje, e acho que esse é o caminho que o governo federal também está querendo tomar, eles estão servindo como fundo garantidor de parcerias público-privadas. Ou seja, sua função é garantir contratos privados e não ser utilizado plenamente. E nós aqui na cidade, precisando de moradia, precisando de creche, precisando de espaços culturais e não podendo acessar esses imóveis. Eles estão em todas as principais vias de São Paulo, mas muitas vezes parecem invisíveis. É o que constata o padre Júlio Lancelotti, que há mais de 30 anos trabalha com a população carente no centro da capital paulista. As pessoas não querem ver a miséria, não querem ver a pobreza, não querem ver o sofrimento. Na maior cidade do país, a estimativa é que 20 mil pessoas morem nas ruas. Em todo o Brasil, são cerca de 100 mil moradores de rua, segundo um estudo do IPEA, um Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, feito com base em dados de 2015. O problema se concentra nas médias e grandes cidades. Segundo uma pesquisa feita a pedido do Ministério, os principais motivos que levam as pessoas para as ruas são alcoolismo ou uso de drogas, perda de emprego e conflitos familiares. 8 em cada 10 são homens. 2/3 dos moradores são pretos ou pardos. Um decreto de 2009 do governo federal instituiu uma política para a população em situação de rua. Ela estabelece como princípios o respeito à dignidade humana, o direito à convivência familiar e comunitária e o atendimento humanizado. Entre os objetivos da política nacional estão assegurar acesso a serviços como saúde, educação e assistência social, instituir a contagem oficial da população de rua e implementar ações de segurança alimentar e qualificação profissional para essas pessoas. Os direitos humanos são os direitos que a pessoa tem porque ela é um ser humano, não porque ela tem nenhum título, nenhuma riqueza, nenhum poder. A moradia tem que ser entendida como uma política social e não como uma mercadoria ou um ativo financeiro. Porque se ela for entendida como uma mercadoria e um ativo financeiro, ela nunca vai chegar realmente a ser acessível para quem realmente precisa. É a partir da estabilidade que a moradia te dá, que você pode também, e da sua localização e da sua característica, que você vai poder ter acesso à educação, à saúde, à mobilidade, à renda, ao emprego. Então, de nada adianta conjuntos habitacionais super bem construídos lá onde você não tem emprego, nem acesso à cultura, nem a nada. Eu sou o Alexandre, conhecido como Kiko. Eu queria saber o que é o uso capião. Exercício da propriedade, exercício do bem, a posse sobre determinado bem, com o interesse, com a vontade de ser proprietário, exercendo como se fosse proprietário, sem a oposição de terceiros, gera a propriedade, gera o uso capião. Você adquire a propriedade de uma forma originária, ok? É isto. Mas tem algumas ressalvas. Você não adquire uso capião de bem público. Chegou a hora da entrevista da semana. Vamos discutir mais a questão da moradia.
Raul Justilores, você é jornalista, estudou urbanismo e inovação digital nos Estados Unidos, escreveu um livro sobre os prédios de São Paulo, chamado São Paulo nas Alturas. Você disse certa vez que a arquitetura não é um item supérfluo. Como ela pode e tem contribuído para amenizar o problema habitacional? A qualidade da habitação depende muito da arquitetura. E ela é tratada, sim, como um item supérfluo, desde o BNH, na época dos militares, o Banco Nacional da Habitação, que acreditava em se produzir a habitação em grande escala, linha de montagem, então dezenas de conjuntos habitacionais ao mesmo tempo, sem qualidade construtiva, sem qualidade de projeto, sem urbanismo, E até hoje, quando a gente fala de habitação popular, a gente fala em quantidade. Vamos produzir 100 mil casas, vamos produzir 200 mil unidades, mas a gente não pensa em quem vai morar lá. Então a arquitetura tem uma importância enorme, basta ver os prédios que funcionaram ao longo do tempo. Teve projeto, alguém pensou na insolação, na ventilação, na circulação dos moradores. Ao citar um projeto bem-sucedido em Nova York, você colocou como pontos importantes o poder público eficiente, uma iniciativa privada e uma sociedade acostumadas a não esperar tudo do governo. Trazendo esses mesmos princípios para a área habitacional, em quais nós temos falhado? Que falta dinheiro, falta prioridade e sobra burocracia. Acho que quando há projetos bons, eles demoram tanto para ser realizados que depois de 10 anos, 12 anos, o bairro mudou, a população mudou. Ou seja, a gente faz um projeto hoje com uma cabeça das famílias de 30 anos ou 40 anos. Então esse é um grande problema. Recuperar prédios no Brasil é uma dor de cabeça. Então enquanto custar 2 para você construir um prédio do zero e custar 10 para restaurar um prédio antigo, todo mundo vai preferir o 2. Agora, por que custa 10? Não é apenas porque, às vezes, alguns departamentos aí do patrimônio histórico têm um preciosismo. Não, o piso tem que ser original, a maçaneta tem que ser original, a janela tem que vir importada da Itália. Então a gente fica entre dois extremos. Ou a gente deixa o prédio cair, ou se a gente quiser restaurar, tem que ser aí preciosista. Ou você tem que esperar a demora da burocracia. O Brasil tem feito nas últimas décadas uma opção clara pela construção de moradias, sejam casas ou apartamentos. É uma opção equivocada? Eu acho que entra em conflito com o mundo contemporâneo em várias maneiras. Que eu acho que até é um conflito já mais antigo. Você obrigar quem tem o menor salário, a menor renda, pagar às vezes por 30 anos um imóvel que 30 anos depois não vai valer o que você poupou. Ou seja, você está entregando aí um imóvel que na prática é uma má poupança, um mau negócio para essa pessoa mais pobre. E no mundo de hoje, onde as pessoas são mais nômades, porque os empregos são mais nômades, as famílias são mais nômades, então acho que está na hora de repensar, ou seja, dos governos repensarem essa política habitacional que é pensada para um país de 50, 60 anos atrás. Meu nome é Marli, eu gostaria de saber a quem eu devo recorrer se meu direito à moradia não é respeitado. Quando se fala em violação do direito à moradia, eu poderia falar violação do direito à felicidade, violação à saúde, ao meu direito à saúde, violação ao meu direito à educação. Na verdade, são preceitos de ordem constitucional dogmáticos, são ordens ao Estado. Mas o Estado é limitado, O Estado não tem recursos para tudo isto. Então, na verdade, se houver uma violação ao meu direito de moradia, eu estou falando que exijo que o Estado cumpra a sua função. E o Estado vai responder de uma forma equilibrada, que sim, não tenho condições para isso, mas eu tenho uma política habitacional dirigida para isto. E se eu estou vendo que isto não está sendo respeitado pela ordem ou por injunções de ordem política, aí eu tenho realmente uma violação ao direito. Uma questão polêmica envolve os poderes da República, é o auxílio moradia, benefício concedido até àqueles que possuem casa na cidade onde trabalham. Fique por dentro. O
benefício está previsto em atos da Câmara e do Senado. Para os senadores, o valor mensal do auxílio moradia é de R$ 5.500. Para os deputados, é de R$ 4.253. O benefício é oferecido, teoricamente, para os parlamentares que não possuem apartamentos funcionais em Brasília. Mas, na prática, o que se vê não é isso. Dos 167 deputados e senadores que recebem atualmente a ajuda financeira para a moradia, pelo menos 13 têm casa própria em Brasília. E não só os membros do Legislativo e do Executivo podem ter acesso ao benefício. O auxílio foi garantido para todos os membros do Judiciário em 2014, com a liminar do ministro Luiz Fux, do STF. O peso do benefício ganhou destaque após a revelação de casos de magistrados que recebem o auxílio, mesmo tendo domicílio próprio nas cidades em que atuam. E por isso, o assunto foi parar no STF. A validade da ajuda financeira chegou a ser pautada, mas o ministro Luiz Fux, a pedido da Associação dos Magistrados Brasileiros, mandou a questão para uma Câmara de Conciliação na Advocacia Geral da União. Levantamento feito pela Consultoria de Orçamentos, Fiscalização e Controle do Senado apontou que a União gastou R$ 3,5 bilhões de reais entre 2010 e 2017 com o pagamento de auxílio moradia nos 3 poderes. Só no ano passado foram gastos R$ 817 milhões de reais. Em 2018, a União deve gastar R$ 831 milhões de reais, segundo o que está previsto na Lei Orçamentária Anual. Aquilo que está na Constituição, o famoso artigo todos são iguais perante a lei, absolutamente não funciona. No Brasil não somos iguais perante a lei e perante qualquer condição. E isso faz com que nós nos tornemos uma das sociedades mais desiguais do mundo. Veja em instantes casas que abriram as portas para a arte e a cultura. Aguarde um pouquinho, voltamos já. Voltamos com a Ordem do Dia, que hoje discute a questão da moradia. O comentário agora é do presidente da OAB São Paulo, Marcos da Costa. A responsabilização em casos de ocupação de risco e o direito à moradia são questões que ganharam evidência com um triste incêndio seguido de desabamento do edifício Wilton Paz em Almeida, no Largo do Paissandu. Com 7 mortes e 171 famílias desabrigadas, o edifício ocupado irregularmente era propriedade da União e havia sido cedido temporariamente à Prefeitura e ainda fora alvo de um inquérito do Ministério Público, encerrado 2 meses antes da tragédia e que descartou a interdição do edifício por entender não haver risco concreto de desabamento. O direito à moradia está assegurado pela Constituição Federal, em seu artigo 6º. O Estado de São Paulo existe um déficit estimado de quase 1.400.000 unidades. Como solucionar esse desequilíbrio? A resposta mais efetiva será a implantação de um plano de política habitacional que envolva o poder público de um lado e toda a sociedade do outro. Só assim conseguiremos dar solução definitiva a esse verdadeiro drama social. Casas famosas, hoje transformadas em ponto de encontro dos admiradores da história, da arte e da cultura. Vamos conhecê-las no Espaço 10. A construção é uma das muitas do arquiteto paulistano Ramos de Azevedo. Especificamente esta tem um valor sentimental. Foi um presente de casamento de Azevedo para a filha e para o genro. No coração de São Paulo, na Avenida Paulista, o imóvel foi tombado em 1985, ano em que se tornou a Casa das Rosas. O espaço passou por uma restauração e foi transformado em Centro Cultural em 1991. Hoje, a Casa das Rosas se dedica à poesia e à literatura e ainda abriga o acervo bibliográfico do poeta paulistano Haroldo de Campos. A poucos quilômetros dali, na zona oeste de São Paulo, o bairro da Barra Funda também tem um espaço dedicado ao texto e à literatura. Aqui, neste casarão, morou o escritor Mário de Andrade entre 1921 e 1945, ano em que morreu.
Tombado pelo patrimônio histórico, o local se transformou em 1990 na Oficina da Palavra. Em 2015, após uma reforma, virou a Oficina Cultural Casa Mário de Andrade. A reinauguração celebrou 70 anos da morte do artista, um dos pilares da Semana de Arte Moderna de 1922. Além de oficinas de escrita e literatura, há ainda a exposição permanente Morada do Coração Perdido, com fotos e documentos inéditos, objetos pessoais e até o piano usado pelo artista. Já na zona sul da capital, um casarão dos anos 40 chama atenção no meio de enormes prédios de um dos mais recentes centros comerciais de São Paulo. Por 18 anos, o então prefeito Fábio da Silva Prado morou aqui com a esposa. Após a morte de Prado, a construção foi doada para a Fundação Padre Anchieta em 1968 e hoje está sob os cuidados da Secretaria da Cultura do Estado. 4 anos depois, passou a abrigar o Museu da Casa Brasileira, espaço especializado em design e arquitetura. A coleção permanente do museu expõe exemplares do mobiliário dos séculos 17 ao 21. E eu acredito que algumas representações simbólicas, como esta casa, outras casas em São Paulo, acabam tendo uma vocação cultural muito importante. Quer dizer, são momentos da história da cidade que acabam se cristalizando como um potencial de futuro. Faz parte da memória e da compreensão do desenvolvimento urbano da cidade a gente preservar algumas casas que não têm mais a função de habitação, até porque hoje em dia mudou, inclusive, a maneira de morar, mas que elas têm uma destinação pública. E a edição de hoje sobre moradia está terminando. Voltamos na semana que vem, sempre com um tema diferente. A Ordem do Dia, programa da parceria entre a TV Cultura e a Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Tchau, boa semana.